Oi. Bem, eu não sei se eu tenho muito pra comentar hoje, sinceramente. Eu meio que me esqueci o que aconteceu desde a última vez que a gente se falou. Quer dizer, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, sabe? É... Bem, eu ouvi um álbum novo da Frenesi, como eu tinha comentado. Eu tenho continuado a ouvir mais coisas de Shibuya Kei, então eu decidi ouvir o segundo álbum dela. Eu já tinha ouvido o primeiro, que é Cupra. Agora eu ouvi Fairy Tail, que é basicamente o que ela usa pra como. Parece ser o que ela mais gosta, pelo menos. Ou o principal, porque ela sempre usa imagens especificamente desse álbum. E. Definitivamente eu entendo o porquê. É um álbum bem legal. Também me fez entender o porquê muita gente parece chamar ela de a Bjork do Shibuya Kei. Com Cupra eu não tinha entendido isso, sabe? Não, ela não era tão alternativa assim. É. Com Fairy Tail definitivamente fica mais. Maluquinho. Ainda também não é nível Bjork das coisas, né? Mas não, eu não espero que ela vá ficar nível Bjork. Só realmente se destaca de uma forma. Ah, ok, ela é estranhinha. Ela tem um temperinho. Também tem. Assim, eu já tinha notado que tinha uma playlist, basicamente a primeira playlist que eu ouvi do YouTube, que era músicas de Shibuya Kei que a pessoa gostava. É, eu já tinha descoberto que era ela que fazia parte dessa playlist, mas basicamente a primeira música de Fairy Tail aparece nessa playlist, eu só não sabia qual música específica. Agora eu sei. E tecnicamente eu poderia saber porque o nome tava literalmente no vídeo, mas eu não parei pra pesquisar a música específica, eu só pesquisei a artista e agora eu sei qual música específica de qual álbum e afins. Meu óculos tá muito torto. Eu tô estranhando isso. Enfim. Ah, hoje foi meio que um dia bem lightzinho. Eu trabalhei no meu portfólio. Não tenho nada que eu possa mostrar ainda. De novo, mas terá no futuro próximo. Novamente, eu consigo terminar essa semana o que faltava. Eu tô animado porque se eu não terminar o livro o There is no Anti-Memetics Division hoje, eu definitivamente termino amanhã. Então, bem gostosinho. Na verdade, eu não sei se eu definitivamente termino amanhã, porque eu vou estar saindo. Mas eu acho que eu volto pra casa antes. Eu espero? Não sei. Vamos descobrir. De qualquer forma, eu acho que no futuro próximo eu estarei terminando esse livro. A coisa que eu fiquei meio triste é que eu decidi que, na verdade, eu não vou fazer o. Lembra da ideia que eu tinha estado de assistir um filme novo a cada semana? Pra eu ter mais contato com filmes e coisa e tal? Eu decidi que é melhor não. Eu decidi que é melhor eu realmente focar no que eu tenho que fazer, sabe? No portfólio, mas também dois, em arte e música. Eu também decidi que eu acho que eu não vou fazer um vídeo dissertativo. Eu quero terminar o texto que eu escrevi o roteiro que eu escrevi pro vídeo. E provavelmente só postar como um texto em si mesmo. Mas eu não acho que eu vou fazer um vídeo inteiro. Eu acho que eu vou realmente focar em fazer, antes de terminar o mês, uma música, mesmo que ela seja simples. Que é, eu decidi que eu quero focar em música. Eu decidi que meu foco para essa década é que eu quero fazer música. Então eu não tenho motivo pra eu abstrair e, sabe, ficar, eu vou fazer vídeos também dissertativos. Não, vamos fazer música. Se a decisão foi que vai ser música, vai ser música. É, é meio que baseado no que eu já falei sobre que eu quero fazer escolhas e aproveitar essas escolhas ao máximo. Eu não quero ficar indo pra todos os lados, quero focar em algo. E ambas escolhas de não começar a assistir mais filmes e também de não fazer um vídeo, fazer uma música e continuar todo mês eu quero fazer música especificamente. É justamente porque eu já tomei as decisões
Então eu vou seguir as decisões. Eu vou me disciplinar, digamos, e focar nisso. Eu tô meio triste que essa semana eu meio que não treinei guitarra nenhuma vez, sendo que, tipo, meio que parte da ideia é que essa semana eu ia voltar a, sabe, voltar à rotina e começar a fazer de novo as coisas que eu precisava fazer. Uma das coisas mais importantes era treinar guitarra, e eu não treinei nenhum dia, o que é nojento da minha parte. Eu deveria, eu deveria estar treinando guitarra, então eu vou voltar a treinar guitarra. Não hoje, porque já vai dar meia-noite, né? Meio paia eu estar tocando guitarra meia-noite, mas amanhã, amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e todo dia, daqui pra frente, eu tenho que treinar guitarra, porque eu. Tudo bem que a música. Eu não quero só fazer músicas com guitarra, mas eu quero fazer músicas com guitarra. É o instrumento que eu escolhi, novamente, e eu então eu preciso levar a sério. Eu preciso aproveitar a escolha que eu fiz. É. Mas enfim, eu tô feliz. Eu tô conseguindo me organizar melhor, eu tô conseguindo sair do buraco que eu sentia que eu tava, de só meio que não conseguir fazer as coisas direito. Eu ainda tô meio nesse buraco, tanto que eu tenho recentemente passado tempo demais nas redes sociais. Porra, não caia. Eu tenho passado tempo demais, tipo, no Twitter, coisa assim, e eu não quero continuar assim. Eu tenho que focar no que eu tenho que fazer. E não sei, eu quero. Meio que eu estou pensando em só, tipo, me tornar uma pessoa mais obsessiva sobre minhas minhas paixões e meus objetivos. Que, no final das contas, eu estou agindo de uma forma, digamos, balanceada, saudável, sabe? Eu estou saindo com os meus amigos e me alimentando bem e cozinhando e arrumando a casa e trabalhando no meu portfólio e afins. Só que eu não sinto que. Eu não tô na época de estar vivendo uma vida balanceada, eu tô na época de estar focando no que eu quero fazer, sabe? Eu tenho objetivos, eu quero focar nesses objetivos. Pode-se dizer, pensamento capitalista, produtividade, pensar em produtividade, que nem usar seu tempo de lazer pra fazer o corre, digamos, mas meio que é sobre isso. Tipo, às vezes a gente tem que só que, sabe, eu sei o que eu quero, e eu sei que o que eu quero não é algo fácil, eu não quero ser, basicamente eu não quero viver uma vida normal, digamos. Eu sei que eu quero me tornar uma pessoa excepcional de verdade. E digamos que em questão de música, pelo menos eu definitivamente estou atrasado nisso, sabe? Eu tenho que fazer o corre. E em questão de design, eu não diria que eu tô necessariamente atrasado, mas que, sabe, eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho que, normalmente eu estou fazendo meu portfólio, um portfólio bonito, realmente o que mostra o melhor do melhor que eu consigo fazer agora. Sabe, eu sempre tive um portfólio meio que eu só fico, ok, ele é um portfólio sólido, mas não impressionante. Eu quero um portfólio impressionante. Eu quero ser excepcional. Sabe, é, é a razão pelo qual eu existo. A arte design é a razão pelo qual eu existo. Eu tenho que ser excepcional. E eu não tô agindo como alguém que quer ser excepcional. Eu tenho que. Então, sabe, eu tenho que voltar a ser uma pessoa mais obsessiva. Eu não tenho sido obsessivo o suficiente. A época que eu tava em Jundiaí foi tão produtiva em questão de arte pra mim, justamente porque. Não tão produtiva exatamente, porque eu não gostei tanto. Mas foi a época que eu mais fiquei feliz com é, a minha evolução artística, justamente porque eu tava, tipo, sendo uma pessoa obsessiva. Eu não saía muito de casa, eu não fazia muitas coisas, eu não tinha, tipo, necessária. Eu ainda tinha conexão com os meus amigos e tudo mais, mas eu não era toda semana que a gente se falava e tudo mais. Justamente, sabe, porque eu tenho um foco, eu tenho algo pra estar fazendo. E eu não estou fazendo. Então, sabe, eu quero me tornar uma pessoa mais obsessiva de novo. E. Ai, não é saudável, não é. Sei lá o que. Foda-se. Eu. Eu meio que tenho que aceitar que eu não quero ser saudável. Eu quero ser excepcional. E pode-se dizer que. Podem discordar, basicamente. Muitas pessoas podem
incluindo pessoas próximas de mim que me amam e assistem esses vídeos e basicamente querem o melhor pra mim, podem estar ouvindo isso e dizendo: não, você não deveria estar pensando assim. Mas eu meio que sempre pensei assim. Eu nunca deixei de pensar assim. Eu só realmente quero levar mais a sério. Novamente, eu quero me manter no pensamento de que eu tenho que fazer escolhas específicas e sustentar essas escolhas e aproveitar ao máximo essas escolhas. Eu já fiz tantas escolhas que eu já sei o que eu quero. Eu já sei pra onde eu tenho que ir. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que sustentar. E isso não quer dizer, deixamente, que eu vou, tipo, parar de falar com os meus amigos e tudo mais. Não. Mas que eu deixamente tenho que levar mais a sério. Eu tenho que parar de. É... Que palavras usar? Tenho que parar de enrolar. Eu tenho que voltar a sacrificar meu sono. É algo que eu notei, que meio que eu estava dormindo muito bem essas últimas semanas e eu estava com orgulho disso, mas meio que meu foco não é eu dormir bem, sabe? Porque eu estava sustentando minha rotina pra eu dormir bem, de forma mais saudável, ou sendo que o que eu quero não é ter uma vida necessariamente a vida mais saudável do mundo. Eu quero ter uma vida que me permite fazer o máximo de arte, e arte boa, e arte excepcional. Tipo, e eu preciso de mais tempo pra isso. Eu estava sentindo que eu não tinha tempo suficiente pra isso, então pare, sabe? Tem vezes que a gente tem que que sacrificar sim a nossa saúde pra um bem maior, digamos. E é um desses. Então planejo voltar a dormir um pouco mais tarde. É o que eu quero dizer. Também não muito, porque eu tenho que tomar cuidado novamente com o Nicholas aqui do lado. Mas eu tomarei. Eu tomarei. Eu até tirei. Tinha uma tabuazinha aqui do lado. Sabe? Dá pra ver. Tá se movendo na mesa. Por quê? Porque eu tirei uma tábua que fica aqui do lado, que minha cadeira fica batendo. E eu tirei essa tábua justamente pra eu poder estar trabalhando melhor durante a noite, fazendo menos barulho, sem ficar batendo as coisas. O ruim é que a mesa fica mais bamba. Só que ela balançar faz menos barulho do que eu ficar batendo minha cadeira. Então, enfim, eu. Pior que eu também não tenho muito a comentar sobre o livro especificamente, porque eu não me lembro. Assim, meio que eu só li um capítulo. Um capítulo que eu gostei, na verdade. Eu lembro sim, o que eu não tinha lido, que eu li depois. E foi um capítulo bem interessante, que introduziu algo, meio que uma reviravolta que eu não esperava. Só que eu não tenho muito mais a dizer do que eu tinha antes. Eu posso dizer que realmente destacou o quão criativo o livro consegue ser com a temática de. É, sabe, da mente, do conhecimento e como isso se relaciona com identidade e com. Perigo e segurança e fins. É, foi até meio que engraçado, digamos, meio pitoresco. Sabe, entrou num nível de ficção científica que realmente não é só, tipo, presa à realidade. Sabe, deixou de ser o que eu acho que eu até citei nesse canal de, tipo, é uma ficção científica que eu consigo. Nossa, poderia ser real, né? Não é, mas poderia. Meio que entrou num negócio mais, tipo, ok, meio Star Trek das ideias. Tipo, não imagino isso acontecendo em nenhum momento. Mas, não é algo ruim. É só, sabe, é uma lógica mais interna, ao invés de ser uma lógica holística de, eu vi isso acontecendo no mundo real. Não, é realmente a lógica interna da história que se mantém boa, se mantém completamente sólida. Só é uma vibe diferente do que estava antes. E eu gostei disso. Eu gostei porque foi um capítulo divertido. Então. E que também trouxe, tipo, questões para o resto da história. Estão me perguntando o que vai acontecer. Como ela vai acabar terminando. Como que o conflito que foi introduzido basicamente vai ser resolvido. E. Está um livro divertido. E. Eu realmente. Tem me feito realmente querer ler mais artigos da Fundação ICP. Também contos. A única outra sequência de contos que eu tinha lido antes deste livro, que é contos da Fundação ICP convertidos em um livro,
Antes disso eu tinha lido. Eu nem lembro o nome específico, mas foi uma sequência de contos, sinceramente, ruinzinha, focada numa outra no que eles chamam de organizações de interesse, que basicamente são organizações que não são a Fundação ICP, mas que existem no mesmo universo e que a Fundação ICP monitora, porque eles têm. Eles mexem com coisas anômalas e afins. Só que a Fundação ICP não tem motivo ou a capacidade pra impedir, sabe, pra se livrar deles. Então, são organizações que, tipo, continuam existindo e que fazem coisas anômalas, só que a fundação fica lá de boa. A, funda a organização específica sobre essa sequência de contos era uma chamada Are We Cool Yet? Já somos legais? Que é justamente. Me interessou muito porque é uma organização de artistas, basicamente. É meio que uma organização informal. Você só, tipo, você diz que você é, você faz. Se você diz que você faz parte, você faz parte. É mais um movimento sociopolítico do que realmente uma organização sólida. E toda a ideia é que eles fazem arte anômala. Arte que tem características que justamente não se encaixam na realidade natural, como nós conhecemos. E por isso pode ser muito interessante ou muito besta. No caso, naquela sequência de contos, tende a ser um negócio meio besta. Meio que tinha a vibe de escrito por uma pessoa de 16 anos. Um dos personagens principais e o que farma mais aura era só literalmente um serial killer que faz esculturas grotescas com a com o corpo das pessoas os corpos das pessoas que ele mata. Porque sim, a pessoa pegou de um filme. Eu não me lembro o nome do filme porque eu não assisti, mas eu sei que é de um filme específico que ficou famoso por isso. A pessoa só pegou esse cara. Qual que é a parte anômala? Qual que é a parte que. É sobrenatural? Não sei. Eu nunca descobri. Deixa ele consegue fazer coisas com. Coisas que são fora da realidade, porque ele faz em um dado momento da história. Numa cena também muito só tipo, tá bom, tá bom. Vai. Que dá pra ver que é o personagem preferido do escritor, mas não é um personagem realmente interessante, que isso justifica ser o preferido. E. Meio foda-se. Sabe, ele não é o que ele geralmente faz. Então por que que ele é considerado parte do grupo? Por que que é, ele tá ali? Não sei. Mas foda-se. Não é sobre isso. Não. Pra deixar claro, não tem relação nenhuma com o livro que eu tô lendo agora, ao invés, tirando que ambos são inspirados pela Fundação SCP. O livro que eu estou lendo agora faz as coisas direito, os personagens são interessantes e ele trabalha com as anomalias de forma foda, uhul! Mas realmente me fez um ataque. Eu gosto bastante de ficção científica. Eu quero ler mais livros especificamente especulativos, ficção especulativa, de sabe, acontece no futuro próximo? Como será que vai ser o nosso futuro como humanidade? Obviamente, é meio que nenhuma dessas histórias vai estar certa, digamos, certa de verdade, porque, sabe, não tem como prever o futuro, mesmo olhando para o passado, apesar de nos dar indicações, ninguém vai estar 100% certo. Dito isso, é divertido e dá coisas pra pensar, sabe? Não sei. Deixa tem amigos meus que diriam que é meio cringe e meio só. Se você quer falar sobre a nossa realidade, fale sobre a nossa realidade. Aí você não precisa criar um universo fictício. Mas justamente essa tentativa de prever o futuro, eu acho divertido, que meio que é um exercício criativo só, será? Nossa! Mas também justamente, sabe? Tecnicamente, a pessoa está comentando a nossa realidade diretamente. Então, é um universo alternativo. É o nosso universo. Só sabe como a pessoa acha que pode ser daqui, o quê? 20 anos? Ou mais, dependendo da história. Mas o que me interessa geralmente são os que. Futuro mais próximo. Sabe? É a nossa realidade, só que com. Como seria com
mais algumas décadas de tecnologia e afins. Mas eu quero definitivamente ler mais livros desse gênero. Eu não sei quais, mas o próximo livro de ficção que eu vou ler definitivamente vai ser alguma coisa do tipo. Antes, eu definitivamente quero voltar a ler Art as Experience, que não quero comentar os seus, Maia. Nenhum pio. Nenhum pio. Mas eu quero ler Art as Experience do Joe. Qual que era o nome dele? Era John Dewey? Deixa eu lembrar, peraí. Temos o Google aqui, né? É John Dewey. Eu já tenho até instalado no meu Kindle o livro. Eu realmente só preciso começar, mas eu estou tentando terminar esse livro, o There is no Mathematics Division, antes. E depois, eu definitivamente quero ler algo brasileiro. Eu tenho lido muitos livros gringos, felizmente não todos dos Estados Unidos. There is no Mathematics Division é um livro britânico, mas eu quero ler mais coisa brasileira. Eu só realmente tenho. Sabe, eu tô com. Tá vendo livros americanos e gringos no geral interessantes, então eu tô lendo livros gringos, mas eu quero voltar a ler coisas brasileiras, barra, latinas no geral. O último livro latino que eu li foi pouco tempo antes de eu começar essa série, foi. Eu até falei sobre ele aqui, A Casa dos Espíritos, que é um livro de realismo fantástico bem único. Definitivamente bom. Ele é um clássico do gênero por um bom motivo. E eu definitivamente quero ler os outros dois livros, que pelo que sabe, é uma trilogia. Eu também tenho os outros dois livros instalados, porque eu acabei sem querer instalando, tipo, a trilogia inteira de uma vez. Então eu terminei o primeiro. Eu ainda preciso ler o segundo e o terceiro. E eu definitivamente quero. Parece, se eles são tão bons quanto o primeiro livro, eles definitivamente são interessantes. Definitivamente não é meu livro preferido, porque ele meio. A forma de contar a história do primeiro livro, pelo menos, é meio que pulando décadas e décadas e décadas, sabe? É tipo, se passa metade da vida de um personagem em um capítulo, ou menos. E que justamente não é sobre só alguns personagens específicos, é sobre gerações de uma mesma família, com o framing device de uma personagem específica que basicamente vive pela maioria do livro. Ela morre e meio que a gente vê até o marido dela morrer, basicamente. A gente vê o início da vida dessa mulher até ela morrer e depois o marido se lamentando pela morte dela. Tem que se fuder esse marido dela, aliás, eu odeio esse homem. Ele não merece nada, ele era nazista. Abertamente nazista. Mas enfim, né? É a parte do que eu tenho criticado o livro também, ele é muito. Tem muito dó de fascista. Ele trata. Ele basicamente tem muitos personagens de vários lados políticos diferentes, o que não é algo ruim. É só. Considerando a viravolta política que ele tem, se torna meio que algo. Fica um gosto ruim na boca quando, tipo. Ai, o que esse marido queria que acontecesse acontece e ele se arrepende. E aí agora ele tá triste, porque ai, a família dele tá sendo perseguida pela ditadura. Ai, ele tá se arrependendo tanto do que ele fez e do papel que ele teve nisso, sendo que ele é só literalmente o pior tipo de pessoa. Ele que causou a vinda da ditadura abertamente, de propósito. Ele é um capitalista fudido que escravidava pessoas e estuprava meninas de, tipo, 12 anos. E, no final ele morre e é pra gente ficar, nossa, coitadinho. Porque ele era o avô e ele era o marido das duas personagens mais importantes, então elas têm, obviamente, essa questão de, tipo, ele é uma pessoa terrível, mas ele não tem como elas não terem sentimentos sobre ele, sabe? De sentimentos positivos de família quando ele estava lá a vida inteira delas. Mas ah, essa é a única parte que eu realmente, tipo, não gostei. Mas na parte de escrita é um livro muito bom.
também todos os personagens são, tipo, muito interessantes, no mínimo interessantes, mesmo esse cara, apesar de eu odiar ele, o livro também quer que você odeie ele, sejamos claros. Mas todos eles são, tipo, intrigantes e curiosos e é, caricatos, digamos, caricatos. Ah, o elemento fantástico também é muito, só, tipo, é algo que fica muito de lado, digamos. Realmente é uma história que, tipo, se tirasse todos os elementos fantásticos, não seria muito diferente. O que não é o que eu amo em realismo fantástico, porque realismo fantástico meio que, sabe, a ideia é ter um elemento fantástico, não é? Não, não tem esse. Não precisa ser que nem, tipo, é a cabeça do santo e que é o principal. É uma história que se passa no nosso mundo normal e que basicamente tudo é normal, mesmo, menos esse um elemento fantástico. Esse um elemento fantástico é a peça central da história. Não precisa ser isso. Mas boa parte do livro eu meio que fiquei sem nem saber se realmente era um livro de realismo fantástico ou se era só, tipo, realismo com algumas pessoas maluquinhas, o que não é algo incomum pro gênero, mas que, comparando, por exemplo, o meu exemplo favorito do gênero Disco Elysium, até então, exemplo favorito, mas comparando a Disco Elysium, também tem isso, mas executado de uma forma bem mais direta, dá pra ver que é intencional, dá pra ver que tá te convidando a questionar, será que os personagens, sabe, esses personagens que acreditam nas coisas sobrenaturais são só malucos ou será que eles estão certos? E aí tem a reviravolta de que, oh meu Deus, realmente temos coisas estranhas acontecendo. E são momentos, sabe, realmente impactantes, emocionantes, que diz algo sobre o mundo do jogo e em torno diz algo sobre o nosso mundo. E meio que não tem isso em A Casa dos Espíritos. Eu esperava mais espíritos, eu esperava mais coisas malucas e meio que teve muito de fundo. Mas é um livro bom. Eu só tô falando mal, coitado do livro, mas é um livro bom, de verdade. Se você gosta da ideia de um livro que é sobre a história de uma família contada de gerações em gerações e você acompanha, tipo, desde o nascimento de certos personagens até a morte deles, eu recomendo. É bem, tipo, aprender sobre a história de vida de alguma figura histórica muito importante e muito estranha que você não conhecia, mas que agora você tá conhecendo e você fica, meu Deus, que cara maluco, legal. É essa experiência de ler A Casa dos Espíritos. Mas eu definitivamente quero ler mais realismo fantástico, mas antes eu definitivamente quero ler mais ficção especulativa. E antes eu quero ler Art as Experience, porque é um livro que eu tô pra ler faz tempo. Eu já tentei começar a ler e eu não continuei. Mas agora que eu estou tendo mais costume de ler, que eu desenvolvi o hábito de verdade, eu vou. Eu preciso. E eu definitivamente dei uma pausa é, sem prazo de terminar, de eu ler o Anatomy of Typography. Anatomy of Type, na verdade. Que, apesar de ser um livro interessante e divertido, que eu curti até onde eu li, é também meu foda-se no momento atual. Sabe, é um. Não condiz com o que eu estou fazendo agora, exatamente. Não condiz com o que eu quero evoluir no momento. É possível que eu tente voltar a ler o livro em algum momento próximo, mas eu acho que se eu for ler algo sobre tipografia, eu vou tentar ler The Essence of Good Typography, que é mais realmente técnico e explicativo, não só exemplos de fontes interessantes e por que elas são interessantes e quais escolhas que elas fizeram e a história, o contexto histórico que define, sabe, as categorias de fontes que existem, mas realmente, tipo, o que faz uma fonte ser boa? Quais são os termos técnicos? Essas coisas é o que me interessa mais, digamos. E é isso. É sobre.
É sobre criar repertório, né, gente? É sobre criar repertório. No momento tal, o momento de criar repertório que deveria ter sido dos meus 16 ou meus 20. Meio que foi, né? Digamos, convenhamos, mas eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais pra essa época da minha vida pra conhecer coisas novas, entender e estudar. E até certo ponto eu fiz. Só poderia ter feito mais. Então agora tem que correr atrás e correr mais atrás, sabe? Correr atrás e conhecer mais ainda. Realmente focar em música e. É, música, design, ilustração e realmente focar em entender e tornar essas coisas não só exemplos de arte que eu já vi, mas repertório. Coisa que eu posso usar como inspiração de forma é, definitiva, consciente. E é isso. E tecnicamente The Anatomy of Type é bem um livro para isso, mas não é o repertório que eu tô tentando desenvolver agora. Não é a tipografia que eu tô tentando fazer, né? Não, é mais música, definitivamente música independente. Definitivamente eu quero fazer algo inspirado em Frenzy, com elementos de, digamos, não é exatamente shoegaze que eu quero dizer. É um Frenzy, só que com uma mistura de noise music, digamos, é o que está na minha mente no momento. E em questão de design, eu definitivamente quero fazer algo mais. Hum, assim, eu tô tentando ser diverso no momento, né? Eu não tenho uma direção específica. Mas eu quero focar nos meus fortes, que é a ilustração, que é uma visão jovem do e divertida do que design pode ser. E eu espero que com isso eu possa arranjar um trabalho mais interessante, que eu posso tratar como uma extensão dos meus projetos artísticos, ao invés de ser só tipo algo que toma meu tempo, que eu queria estar usando para criar arte e que, sabe, eu quero começar a ter uma carreira de design que seja uma extensão da minha carreira artística. Carreira artística. Vida artística. Enfim. é, Tirando isso, eu passei essa semana inteira com muita dor, ainda estou com dor. Ai, por que eu fiz isso? Nas minhas pernas e no meu peito. Ainda eu me surpreendi, tipo, foi terça que eu exercitei peito. Voltar pra academia é um porre. A primeira semana é sempre assim. Mas quando eu me acostumo e quando eu continuo, as coisas voltam ao normal, eu fico feliz de estar me exercitando. E o pump vem, gente, o pump vem. Uhul. Ê. Eu acho que por hoje é isso. A música do dia. Verdade, como que eu pude me esquecer da música do dia? É porque tem uma música do dia pra hoje? Deixa eu gente. Eu não sei escolher uma música específica do álbum novo que eu ouvi. Ah, ah. Hum, ok, eu sei na verdade o que eu quero escolher. Não é da Frenesi. Poderia ser. Eu queria escolher algo da Frenesi porque foi o que eu mais ouvi hoje, mas não vai ser da Frenesi. Por quê? Porque temos a senhorita Chisuki, que deveria ter aparecido nesse canal faz muito tempo e não apareceu. Chisuki é meio que a minha artista musical underground, digamos, preferida no momento. Ela, tipo, basicamente ela só. Ela tem 14 mil inscritos no YouTube. Sabe, é um negócio que teve umas duas. Não, uma música dela ficou meio viral. Tem, tipo, uns 400 mil de visualizações. Felizmente. Merece. Também tem um curta que ela fez, que pelo que eu saiba que é a coisa mais. Não, nossa. As We Enter the Unreal não recebeu tanta atenção quanto eu pensava que tinha recebido. Só 36 mil? Assim, já é bastante, né? Mas comparado aos 400 mil que The Blue conseguiu,
O que meio que me deixa triste, porque As We Enter the Unreal meio que é a melhor coisa que ela já fez. Mas é bom ver a coisa mais recente dela sendo a mais famosa, né? Enfim, ela é uma artista musical que tem esse estilo eletrônico muito gostoso e muito atmosférico, sabe? The Plush, que é a música de As We Enter the Unreal, é, tipo, insanamente boa. É insanamente boa. E é meio que justamente o tipo de coisa que eu quero fazer na minha música de, sabe, ser algo, é, um, sentimental, dois, espiritual, três, extremamente online, de realmente de alguém que é, baseia se vê como, acima de tudo como um cidadão, não de, ai, qualquer país específico, mas um cidadão da internet. E o que normalmente certas pessoas assim isso podem achar meio cringe, mas é minha cultura, não a sua. Se fuder. Aqui pra tu. Enfim, eu gosto muito dela por isso. Ela é muito uma expressão é, da atmosfera que eu quero pra minha arte, criada por uma outra pessoa, com uma perspectiva diferente, com suas inspirações diferentes. E ela executa tão bem, sabe? É a letra de The Plush, que vai ser a música do dia. The Plush será a nossa música do dia. Não vai ser The Blue, vai ser The Plush. E esse negócio é tão. Nossa, sabe? Não, eu não. Meio que eu não consigo imaginar uma pessoa atualmente que não se sentiu da forma que The Plush, sabe, comunica. Eu talvez se conecte comigo mais assim, do que das pessoas, porque, como um amigo meu recentemente disse, eu tenho uma inocência, eu tenho uma falta de noção, digamos, do mundo à minha volta. E é uma música meio sobre isso, sabe? É... Qual que era o verso específico que se repete muito? Eu nem lembro exatamente. Pera. She's not to know, que é Ela Não Saberá. Eu acabei me lembrando de pesquisar aqui. Bom. Mas meio que a música se baseia na repetição desse verso, Ela Não Saberá. E justamente elaborando sobre, sabe, a solidão de uma existência atual com uma pessoa que passa muito tempo na internet, passa muito tempo. Nem. Ah, passa muito tempo na internet, não necessariamente, mas que vive num mundo onde a internet é a peça central da comunicação de todos. E como esse processo né, não somente. Não exatamente está tomando a humanidade das pessoas, mas está moldando a cultura de forma a ser a ser um reflexo. Reflexo é a palavra que está na minha mente. Do, do sistema que gerou essa internet, ou seja, o sistema capitalista e militar, ao invés de ser uma reflexão da cultura local, do que as pessoas se importam pela sua sobrevivência, pelas suas emoções na vida real. E é lindo, é muito melancólico, porque também existe essa celebração da internet como algo bonito, como uma forma de conexão entre pessoas. E até porque tem um texto específico dela que é justamente sobre como ela vê data centers, como, sabe, é, órgãos da Terra, sabe? Não é essa o natural e o artificial serem a mesma coisa, é algo também que eu sinto muita conexão com o que está presente no trabalho dela e o espiritual também sendo parte disso, uma tríade, mas é justamente essa tudo sendo a mesma coisa e como esse conflito é algo bonito, mas também é algo muito melancólico e que gera sofrimento, é, meio que tá é a peça central pra mim, pelo menos da qualidade emocional do trabalho dela. E eu amo isso. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E ela é uma inspiração gigantesca para o que eu faço no meu canal de arte e de música. Sabe, os textos que eu escrevo, eu comecei a escrever justamente porque ela faz isso. E eu sabia que eu poderia fazer e que seria útil para mim, para eu desenvolver a forma que eu tenho de pensar na minha arte. Então,
É, eu acho que até esse canal não existiria se não fosse por ela, sinceramente. Porque esse canal meio que é uma extensão dos textos. É uma forma de eu fazer isso que eu faço com os textos, mas em voz alta, numa câmera, me vendo na câmera. Eu. Tanto que eu decidi que eu começaria a não olhar para a câmera, mas olhar para mim mesmo na câmera. Dá pra notar que eu tô olhando embaixo pra mim mesmo. Porque eu realmente quero, sabe, hum, me acostumar a me ver. Me acostumar com a minha aparência. Me acostumar com como meu rosto se move e como eu tenho a. Como eu desenvolvo o meu pensamento. Enfim, você já sabe disso. Eu tô elaborando de novo. Mas é uma extensão desses textos que são inspiração da Tsuki. Então, agradeço a Tsuki por esse canal existir. Uhul. E ouçam as músicas dela. Ela lançou muitas poucas músicas, então quatro. E uma dessas é um remix. Então são três. Então, sabe, ouçam. Todas elas são lindas, todas elas valem a pena. Todas elas eu já usei em algum momento, ou num story, ou num post de Instagram. Porque todas elas são ótimas. Então, maior recomendação que eu já fiz nesse canal. Ela é a artista pra mim. Sabe? Ela é maravilhosa. E eu quero muito ver o que ela vai lançar no futuro, porque faz 7 meses que ela não posta nada. Pelo menos, eu acho que no Patreon ela deve estar postando alguma coisa, só que eu não sou inscrito no Patreon dela. Então, enfim. É isso. Já se passou o tempo suficiente de eu estar gravando esse vídeo, né? Até.